E aí? Bom, hoje, como o imprevisto de ontem aconteceu, tô gravando esse vídeo um pouco mais tarde do que eu esperava. Mas, como o objetivo aqui é falar de tudo que possa engrandecer a nossa vida, né, ou transformar ela de alguma maneira, e tava vendo algumas coisas sobre o assunto também, então vou falar sobre, vou devagar sobre. Questões financeiras, né? Uma coisa que assola muita gente hoje é o preço das coisas subindo infinitamente, o preço da moeda caindo a todo momento e desespero e, enfim, né? Choro e ranger de dentes, mas o, o que a gente poderia fazer? Bom, primeiro, estudar um pouco, né? Sobre economia e hoje eu vejo que a principal disfunção do brasileiro é não saber basicamente nada sobre economia. Eu me incluo dentro dessa parcela, né? Apesar de ter lido algumas coisas sobre teorias econômicas, mas num plano geral, teorias econômicas não vão resolver a nossa vida, né? Até porque quem aplica elas são os nossos grandes amigos e queridos parlamentares e chefes de estado, enfim, né? A galera que realmente tem poder para fazer alguma coisa de forma geral no mundo da política, né? Mas isso não é o foco aqui. O foco é, eu ouvi uma frase essas semanas atrás que falava mais ou menos isso, né? Que se uma pessoa não tem a capacidade de renunciar ao presente, ela nunca vai ver um futuro, né? Então, muitas pessoas da minha geração, principalmente, né, cresceram ouvindo Carpe Diem, né? Aproveite o dia, né? Faça tudo o que você quiser, tenha os momentos ah, mais orfeônicos que você puder. Nossa, troque tudo pela felicidade momentânea. E bom, a gente está vendo o que acontece quando a gente vive somente o dia, né? Claro que existe uma frase na Bíblia que diz que a cada dia basta o seu próprio mal. Então, para que nós não fiquemos tão preocupados assim só em vislumbrar o futuro, né? Mas consciência nunca é demais, né? Precaução nunca é demais. Então, tudo que a gente puder fazer e tudo que a gente tem que fazer, na verdade, é dedicar alguns minutos, alguns momentos do dia para ler sobre alguma coisa nova, né? E economia é uma coisa que tem o potencial absurdo de ajudar muita gente. Eu, por exemplo, numa carona que eu peguei com um brother das antigas, de quando eu jogava Magic mais constantemente, inclusive, um dia eu vou falar sobre, né? Porque Magic é uma coisa que pode ajudar e agregar muito no aspecto cognitivo para nós. Mas enfim, voltando, num dia que eu peguei carona com esse conhecido, a gente estava trocando ideia, né? Falando um pouquinho sobre o futuro, né? Olha só, o que ele gostaria de fazer, o que ele queria, e que ele queria construir uma família, que ele precisava já ter uma vivência um pouco mais parental no sentido de ser um pater familias, né? Ele diz dele ser um chefe de família, de servir a outras pessoas. E ele acabou me falando de uma coisa chamada debentures, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu fui dar uma pesquisada, é mais ou menos como alguns tipos de ativos de banco assim que a gente investe o dinheiro, só que algumas vezes tem uma proposta melhor com um nível de liquidez, né, um pouco maior também, mas se aproxima ali de um tipo de CDB. E cara, olha só, né? Pra gente que não tem uma fortuna acumulada e tem esse receio porque ficou ouvindo, né,
que a bolsa de valores e investimento é só para quem tem muito dinheiro ou então para quem gosta de fazer correr riscos muito altos. Um bom começo, né? É a gente tentar fazer uma reserva de emergência, mesmo que numa poupança, né? Por quê? Porque assim você começa a controlar a sua cabeça e entender que o seu custo de vida ele tem que ser menor do que você ganha. É uma das coisas que a gente preza muito por fazer, como brasileiros que somos, é gastar além da conta, né? A gente ganha e aí a gente pensa que a gente pode gastar mais do que a gente ganha porque nós temos facilidades como o crédito infinito do banco, né? A gente pode parcelar, o carnê ele nunca, né, ele não tem limite de vezes com quanto você pode dividi-lo, enfim, né? Obviamente, estou fazendo aqui algumas ilustrações absurdas, mas espero que vocês entendam. Então, nossos pais, nossos avós falavam muito da poupança, ou então tinham aquele receio, né, por terem o confisco do governo em certa medida das suas reservas. Ainda assim, a poupança é um tipo de, entre aspas, capitalização que você deve fazer para pelo menos ter uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É uma quantidade de dinheiro suficiente, né, para que você consiga viver pelo menos um ano inteiro numa condição de não empregado, né? Então, para algumas pessoas isso pode ser 12 mil reais, para outras pode ser 30 mil, outras 50 mil, enfim, né? Mas é sempre interessante que nós pensemos nisso, porque se a gente não consegue separar 100 reais do nosso dinheiro para investir, né? Ou para a gente assegurar o nosso futuro, se a gente não consegue abrir mão de um sábado que a gente não come um lanche, acho que a gente vai ficar bem longe de vislumbrar algum futuro com algum tipo de comodidade, né? Lembrando que governos vêm e vão, homens passam, né? E você que constrói, né, o seu próprio futuro de maneira geral. Se você não crê em nada, é você mesmo. Então, se você criar alguma coisa, algo sempre tomará conta de você. Mas a você cabe o dever de ajustar a vida, né? De se precaver contra situações, intempéries, e quanto mais você consegue ter esse desvínculo com o momentâneo, né? Com o efêmero, a, com a busca com essa, com a busca pelo prazer, né? Simplesmente dito, você estará mais apto cada dia mais a construir um futuro melhor para você e quem quer que esteja com você. E aí entram outras coisas como caridade também, mas assuntos para outros vídeos. Então, cara, se você vira este vídeo, considera aí seguir no Instagram, considera dar um like no YouTube, comenta e faz essas coisas aí, vai. Obrigado.